Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar. A nação de Israel, antes de ir a qualquer batalha, aguardava sempre o soar das trombetas. E quando as trombetas eram tão tocadas, era um aviso para o povo assegurar-se que seriam lembrados pelo Senhor. As trombetas tocadas no Apocalipse revelam que a igreja deve estar pronta e preparada para subir ao encontro do Senhor Jesus. Outra, as trombetas tocadas revelam um sinal para o fim dos tempos e de que o seu povo não será esquecido. Hoje os dias são maus. A angústia está crescendo em todos os setores da vida. As profecias se apressam em se cumprir e ainda tem muita gente boa que vive por conta própria sem Deus, sem reconhecer Jesus como seu único Salvador, sem se preocupar com o destino da sua alma. Mas nenhuma pessoa boa vai para o céu, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você pode até achar uma pessoa boa, mas Deus não vê como o homem vê. O homem vê conforme a aparência, mas o Senhor vê com o coração. Então, quando a última trombeta tocar e tudo então chegar ao fim, o que havemos de ver no céu? A primeira coisa que havemos de ver no céu é Deus. Sim, o apóstolo João afirma que quando Deus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é, e que os servos de Deus o servirão e contemplarão a sua face. Depois do pecado de Adão e Eva, Deus passa a fazer uso da teofania para se apresentar ao homem. Assim foi na sarça ardente, assim foi no redemoinho e assim outras vezes quando ele apareceu como um homem. Preste atenção. Quando formos transformados e este corpo corrupto se revestir da incorruptibilidade, nós havemos de ver a Deus. Mateus 5:8 é claro. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. E nessa declaração, Cristo está falando de Deus Pai. Uma outra coisa que havemos de ver no céu, a qual aqui na terra está perdido e muitos homens a procuram, é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, aquela que acompanhou o povo na entrada da terra prometida, passando pelo Rio Jordão. Quando ela foi colocada no templo que foi construído por Salomão, num local chamado Santo dos Santos, ali ninguém podia ver a Arca da Aliança. Somente o sumo sacerdote poderia fazê-la uma vez por ano. Esta arca, ali colocada, simbolizava a presença de Deus vivo em meio ao povo. Mas ela desapareceu. Depois de um grande incêndio que teria destruído todo o templo e a cidade de Judá, registrado em 2 Reis 25, 8 e 9, a Arca da Aliança desaparece completamente. E não há mais menção dela a partir desse ponto, pois o próprio relato se torna vago quanto a seu destino. Agora, veja o que a Bíblia diz. Ela é vista nos céus, conforme está Apocalipse 11:19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. No céu também nós haveremos de ver os grandes heróis da fé, os grandes profetas. Sim, Jesus ele fala da bem-aventurança eterna, quando haverá um grande banquete onde nos assentaremos à mesa junto com Abraão, Isaque e Jacó. Isso implica na ideia de que se nós reconheceremos Abraão, Isaque e Jacó, se seremos capazes de reconhecer pessoas que nós nunca vimos antes, que dirá então aqueles com quem nós convivemos? Na transfiguração do monte,
Jesus, nesse texto, ele se revela junto com Moisés e o profeta Elias. Os discípulos então os reconhecem, mas eles reconheceram alguém que eles nunca tinham visto antes. Na história do rico e Lázaro, o homem rico reconhece Lázaro, e Abraão também se lembra de que na terra havia deixado 5 irmãos. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18, o apóstolo Paulo conforta os seus irmãos justamente sobre a questão de seus familiares que já tinham partido para a glória. E que então sentido faria esse conforto se os crentes, eles na eternidade nunca mais se reconheceriam uns aos outros? Haveremos de reencontrar os nossos familiares, é verdade. Nós não podemos esquecer dos nossos familiares, é bíblico. Davi, ao falar da morte de seu filho recém-nascido com Batseba, Davi admitiu que ele só poderia encontrá-lo novamente na eternidade. Está lá prescrito em 2 Samuel 12:2. Como ele poderia expressar essa certeza se não pensasse que no céu poderia reconhecê-lo? Uma outra coisa que nós havemos de ver no céu é muitas casas e uma cidade cheia de pessoas. Mas a única coisa que ficará de fora do céu, onde no céu não haverá tristeza, sofrimento, porque o pecado não entra lá. É um lugar de grande alegria, sem morte e sem medo. Há uma triste notícia para aqueles que ficarem do lado de fora. Primeiro, Deus diz que não os conhecerão. Segundo, que haverá um grande choro e pranto. E terceiro, os que ficarem de fora chorarão de desprezo, de desgosto por verem Abraão, Isaque e Jacó assentados à mesa e eles só observando de longe. Temos a ideia, então, assim, de que o sofrimento não será só das dores físicas, mas daquela dor de saber que ficou do lado de fora do grande banquete celestial. Então fique atento, as trombetas estão tocando e Jesus está voltando. Se você gostou, dê um like para receber mais conteúdos desse canal. Compartilhe também para que muitas outras pessoas sejam alcançadas pelo ministério do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima.